Tabela do Vitória, hein? Vai estar uma loucura, irmão. Essa Série A do Vitória vai ser bem conturbada, bem turbulenta, como normalmente é. Tem que ter um ótimo elenco, um bom planejamento, um bom diretor de futebol, um bom treinador para saber gerenciar Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e Série A. A Série A começa em janeiro. Vai chocar datas ali, vai ter jogo no meio de semana contra, sei lá, o Atlético de Alagoinhas e no final de semana é Vitória e Palmeiras, irmão. Vai ter jogo na Copa do Nordeste, sei lá, contra o Sport. E no final de semana é Botafogo e Vitória, meu irmão, lá no Rio de Janeiro. Então, saber gerenciar tudo isso vai ser uma loucura, viu? Porque assim, Fábio Mota falou que o time vai mescladão no Campeonato Baiano, vai colocar a base, os reservas do que tiver ali de melhor no profissional e a garotada da base. Beleza, mas e quando tiver o Bavi? Por exemplo, o Bavi, o primeiro Bavi da temporada no Barradão, é no dia 25 de janeiro. No dia 28, já tem a estreia do Vitória na Série A. Contra o Remo. No Barradão também. Então, como é que vai ser para gerenciar tudo isso aí? Eu acredito, e até o próprio Fábio Mota falou que o Rodrigo Chagas vai treinar a equipe no Campeonato Baiano. Copa do Nordeste, aí vai ser Jair Ventura, Série A, Jair Ventura. O Vitória não joga nenhuma competição internacional esse ano. Copa do Brasil vai jogar. E aí, Copa do Brasil é Jair Ventura também. Mas o Campeonato Baiano é Rodrigo Chagas de treinador. Segundo as palavras de Fábio Mota, tá? E aí, mais uma vez, a gente sabe que o Bahia, obviamente, vai poupar todos os titulares na maior parte do Campeonato Baiano. Mas a gente sabe que o Bahia tem um repertório de elenco muito melhor do que o elenco do Vitória. É meio óbvio isso pra todo mundo. Ninguém precisa ser lunático e cego pra discordar de mim. Só é ver, o Vitória pegou confiança agora na Copa do Nordeste nas quartas de final e perdeu o jogo por 1-0 no Barradão. O Bahia meteu 9-1 com os reservas. Então, dá pra ter uma noção que a disparidade de elenco é algo, assim, absurda. O elenco do Bahia é muito melhor do que o elenco do Vitória. Então, vamos ver como é que Jair Ventura, Rodrigo Chagas, Fábio Mota, o elenco vai conseguir gerenciar todo esse conflito aí de datas e de importância em jogos de Bavi no Campeonato Baiano, sei lá, um clássico nordestino ali, sei lá, contra um Fortaleza na Copa do Nordeste, contra o Ceará, ou um jogo ali contra o Sport na Copa do Nordeste e tentar administrar isso com a Série A, tudo isso rolando ao mesmo tempo, vai ser uma loucura, viu, irmão? E aí, vamos lá, passar aqui para a tabela do Vitória na Série A. O Vitória estreia contra o Remo. E aí eu dei logo uma olhada para os jogos seguintes, né? Palmeiras no Allianz Parque, Flamengo no Barradão, Botafogo fora de casa, Bahia na Fonte Nova, Atlético Mineiro no Barradão. Aí vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui, nesses 6 primeiros jogos. Cara, você não tem convicção que o Vitória vai construir nenhuma vitória, exceto o jogo contra o Remo. Eu sei que a análise nesse momento ela é muito precoce, mas é analisar a probabilidade, né, gente? O Vitória deve ganhar do Remo no Barradão? É bom ganhar, porque não é favorito contra o Palmeiras, não é favorito contra o Flamengo, não é favorito contra o Botafogo, não é favorito contra o Bahia pelo fator Fonte Nova, não sei se talvez chegue a favorito contra o Atlético Mineiro, que o Vitória até ganhou nessa temporada, né? Mas daqui a 3, 4, 5 meses tudo pode mudar. Pra bom ou pra pior, aí ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, assim, desses 6 primeiros jogos, irmão, é bom tu ganhar do Remo, entre aspas, pra tu ter um pouco mais de paz, pra chegar ali no Clássico Bavi, tipo, e mesmo se tu tomar umas 3 porradinhas de sequência aí, tu, pô, sei lá, empatar com o Bahia e ganhar do Atlético Mineiro, pra ficar ali sempre brigando, né, na luta, em tese, na briga pra não cair, pelo menos em tese é isso, né? Mais uma vez, isso aqui é uma análise ainda precoce da tabela do Vitória, tá? Eu não tô aqui pra cravar nada do que vai acontecer, não. É pra ter uma leitura inicial da tabela. Daqui a 2 meses a análise pode até mudar. Você fala, vai ganhar do Remo e dá pra ganhar do Atlético e, pô, dá até pra ganhar do Bahia. Não sei o que vai acontecer. Mas a priori o Vitória só é favoritaço contra o Remo. De resto, é duro, tá? Bem duro, bem difícil. E contra o Atlético Mineiro ali. Aí depois pega o Grêmio fora de casa, Mirassol no Barradão, Cruzeiro fora de casa, Chapecoense fora de casa. Aí você começa a trazer algumas leituras, né? Mirassol tá perdendo algumas peças importantes. Vamos ver como é que o Mirassol vai estar daqui pra lá. Mas é jogo que dá pro Vitória ganhar, no Barradão. Grêmio e Cruzeiro fora, duro. Chapecoense fora é aquele jogo
em tese, disputa direta para ver quem vai entrar na zona do rebaixamento, quem vai ficar fora da zona, naquela briga para não cair. Em tese é isso, né? Mas é um confronto direto que o Vitória pega fora de casa. Então, tem um ponto e o contraponto, né? O Vitória pega o Remo em casa, o Mirassol em casa, que talvez brigue para não cair, e a Chapecoense fora. Depois pega o São Paulo e o Corinthians no Barradão, Atlético Paranaense fora, Coritiba no Barradão, Fluminense fora de casa, Bragantino fora de casa, e aí vem Internacional no Barradão, que o Vitória é pai do Internacional, Santos na Vila Belmiro e encerra o primeiro turno pegando o Vasco no Barradão. Olhando agora para o segundo turno, né? O Vitória vai ter os últimos 3 jogos contra o Inter fora, Santos no Barradão e Vasco fora. Já sabem onde eu quero chegar, né? É bom o Vitória não precisar fazer mais do que 3 pontos nos últimos 3 jogos. Se tiver brigando para não cair, né? Porque se precisar fazer mais do que 3 pontos nos últimos 3 jogos, é bem capaz de cair para a Série B. Eu dei esse recado o ano todinho para a torcida do Ceará. Debocharam da minha opinião o tempo todinho e no final das contas eu estava certo. O Ceará caiu para a Série B. Então, é uma tabela ali ok. Não tem, assim, o início do Vitória, assim, os primeiros 6 jogos é mais pesado. Depois o Vitória vai ter alguns confrontos diretos no Barradão. Enfim, tá meio que distribuído ali, né? Não tem... vai ser só confronto direto no Barradão, só confronto direto fora de casa. Não. Coritiba é no Barradão. Chapecoense é fora. Mirassol é no Barradão. Remo é em casa, no Barradão. Atlético Paranaense é fora. Então tá meio que distribuído ali tudo. O que pesa um pouco mais pro Vitória são os 6 primeiros jogos. É mais pesado. Ele precisa ganhar o primeiro, porque se não ganhar o primeiro, pode se afundar muito na zona do rebaixamento e bem capaz de se afundar na lanterna, tá? Aí depois vai ter que operar mais um milagre aí na reta final da Série A e aquela loucura, aquele desespero para não cair para a Série B. E mais uma vez, a reta final também é mais pesadinha. É bom não depender mais, fazer mais do que 3 pontos nos últimos 3 jogos, senão vai cair para a Série B, tá? Já para dar o recado aqui para vocês. Bom, é mais ou menos esse o panorama da tabela do Vitória na Série A. Lógico que daqui para o início de janeiro, metade de janeiro, daqui para o início da Série A gente vai trazer outros vídeos sobre como é que cada clube chega para esse início de Série A, na montagem de elenco, a gente faz tier list. Isso aí é um papo para o final de janeiro, daqui a 1 mês e meio aproximadamente, tá? Mas vale a pena aqui dissecar um pouquinho sobre a tabela do Vitória na Série A. Bom, é isso, meus amigos. Agora, vamos para a notícia do mercado da bola. E até o Paulo Analista retuitou a informação publicada pelo Vinícius Furlan, que cobre, é setorista do Atlético Paranaense, é que o Vitória e o Fortaleza estão de olho em Luiz Fernando, atacante do Atlético Paranaense. O Fortaleza, ele tem um ponto importante aí, que é a venda de vários ativos nessas últimas negociações. Quando eu falo últimas, eu não estou nem me referindo a desse mês de dezembro, não. Eu estou me referindo lá no mês de julho e agosto. O Fortaleza se desfez de vários garotos da base. Rian Guilherme foi para o Cruzeiro. Teve o zagueiro, não é Tomás Cardona, não. Gustavo Mancha, que foi para o futebol europeu, que na verdade ele é da base do Palmeiras, né? Mas o Fortaleza comprou e acabou vendendo ele por um bom valor. E várias outras negociações que o Fortaleza foi fazendo aí nos últimos meses e deve fazer aí ao longo desse mês e do próximo mês. Uma saída de Breno Lopes, possivelmente por causa do alto salário e do ótimo mercado que Breno Lopes tem na Série A. E vários outros jogadores, talvez o Herrera, talvez um Pochettino, que o São Paulo já abriu negociações. O Fortaleza ele vai ter carta na manga para fazer e formar um bom elenco para a próxima Série B. Ponto. Se vai conseguir formar um bom elenco ou não, aí a gente vai aguardar o desenrolar das movimentações no mercado. Mas, em tese, o Fortaleza deve vir forte nesse mercado aí, olhando para a Série B, tá? E assim, Luiz Fernando seria um ótimo nome para o Vitória, assim como o Breno Lopes também seria um ótimo nome para o Vitória. Ponto. Luiz Fernando pode jogar nas duas pontas, já jogou no Atlético Goianiense, jogou recentemente no Atlético Paranaense e normalmente é aquele ponta agudo, veloz, driblador e que tem boa finalização. E aí o Paulo Analista retweetou, colocando ali as estatísticas de Luiz Fernando, né? Ao todo, aí nos últimos 158 jogos, nos últimos 3 anos, ou seja, é um jogador que atua em 50 partidas ou mais na temporada de média. Isso já é um ponto importante, não é um jogador que se lesiona muito.
Muito pelo contrário, é um jogador que raramente se lesiona, isso já é um ponto positivo, porque ele teve 158 jogos realizados, marcou 53 gols e deu 19 assistências. Basicamente 72 participações em gols. Arredondando os números e já exagerando um pouco, é basicamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Seria uma excelente contratação. E sim, nesse primeiro momento eu só estou olhando para os números, mas pela característica de jogo dele, combina muito com o que Jair Ventura gosta. Eu não sei se Jair Ventura já chegou a trabalhar com o Luiz Fernando. Talvez sim no Atlético Goianiense em 2023. Não tenho certeza agora de cabeça, mas bem capaz dele já ter trabalhado com Jair Ventura também. Depois eu vou até confirmar aqui nos comentários com vocês, mas é bem capaz que sim. Então assim, Luiz Fernando é aquela boa contratação, jogaria na ponta esquerda e seria titular, ele na esquerda, Eric na direita, eu acho que formaria uma boa dupla de pontas ali do Vitória. Já que o Vitória hoje não tem um ponta titular absoluto, tem Aitor Cantalapedra, né, que pode jogar por ali, mas Luiz Fernando é bem melhor. E acho que seria uma boa contratação sim, se fechar, mas estão de olho ainda, né? Não tem absolutamente nada garantido nesse momento. Para uma Série A, irmão, se para uma Série A é aquele jogador de décima... Ih, rapaz, pera aí. Agora, ok. Para uma Série A é aquele jogador que é de G12 para baixo. Nada muito além disso. Para uma Série B, é time que briga para subir e que briga por título de Série B também. É primeiro escalão de Série B, tá? Bom, é isso. Só para trazer aqui um compiladão geral aí para vocês de toda a situação aí no mercado da bola do Vitória e análise da tabela de classificação também, tá? Bom, sim, só para complementar aqui a publicação do Paulo Analista, ele diz o seguinte: 2 temporadas na Série B e 1 na Série A. Eu prefiro o Breno Lopes, mas acho que Luiz Fernando seria um bom reforço. Se tornou a terceira opção no Atlético Paranaense e o seu melhor momento passou por Jair Ventura no Atlético Goianiense. Olha aí. Aí, ó, tá confirmando a minha informação. Eu não tinha visto o complemento da publicação do Paulo, não. Mas tá aí a informação que de fato ele trabalhou com Jair Ventura. Pode jogar nas 2 pontas, traria, mas não só ele. Não, sem dúvidas. É aqueles ponta que chega para ser o teu titular, mas que é bom tu ter outro também, porque pode ser que ele flutue para baixo, né? E no Atlético Paranaense nessa Série B não jogou tão bem não, de fato. Mas ainda assim agregou, tá? No final das contas. Até porque fez 4 gols e deu 5 assistências, né? Foram 9 participações em gols. Longe de ser o melhor ponta da Série B, nessa temporada específica, mas longe de ter sido um inútil, né? Não, pô, o cara ajudou, agregou. Enfim, mas ainda assim deixou a desejar pela alta expectativa que a torcida do Atlético Paranaense tinha por ele. A galera achou que ele ia ser o melhor ponta da Série B, ia pintar e bordar, ia ser artilheiro da Série B, coisa que também não aconteceu, mas ajudou no final das contas. E o Atlético subiu na 2ª colocação. Bom, rapaziada, abraço para todos vocês, hein? Tamo de volta aí mais tarde, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Aquele abraço.